soberano, Abba. Tu és soberano. Tudo está sob o seu controle absoluto. Porque tudo é teu. Tudo é por ti. E tudo é para ti, Senhor. Sim, Abba. Oh, Paizinho querido. O Senhor conhece a motivação de cada um de nós, de podermos estarmos aqui hoje, neste momento, reunidos em coinonia. Sim, Espírito Santo. O Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. O Senhor já tinha escrito e descrito cada dia da nossa vida. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos bendizer o teu santo e glorioso nome. Queremos nos render e nos prostrar aos teus pés, Senhor, mas com muito temor, com muito tremor, diante da tua majestade, diante da tua santidade, diante do que tu és. Oh, Abba. O Senhor tem liberdade, Abba. Toca a minha vida. Toca cada um que está aqui em cima no altar teu, Senhor, ministrando a tua palavra, Senhor. Louvor a ti, Senhor. Toca cada um que está embaixo, sentado nessas cadeiras. Sim, Deus. Eu não aceito, eu não quero sair da mesma forma do jeito que eu entrei. Eu quero sair tocado pelo teu Espírito Santo. Eu quero sair transformado pela tua glória. Fala isso para ele, diga para ele o que você quer. O que te motivou a estar aqui nesta noite? O que te motivou a trazer você aqui nesta noite? Diga a ele o quanto você necessita dele, o quanto você precisa dele, o quanto você é dependente dele. Nós te adoramos, nós te adoramos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, sim, Abba. Sim. Toca em lugares onde, pela fé, só o Senhor pode fazer. Porque para ti, Senhor, nada é impossível. Vai tocando agora os corações, vai tratando as almas, vai subjugando a carne. Sim, Abba. Oh, tua palavra que é pura. Sim. Ergue as suas mãos, adore a Ele. Ergue as suas mãos num gesto de rendição. Oh, nasci pra te servir e te honrar, meu Senhor. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci para adorar a ti e te honrar, meu Senhor. Pois nada sou sem ti, nasci pra te servir e te honrar, meu Senhor, te honrar e te
te honrar e te honrar, meu Senhor. Eu sei que eu nasci para adorar a ti e te honrar, meu Senhor. Pois nada sou sem ti, nasci pra te servir e te honrar, meu Senhor. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci, Deus, para adorar a ti e te honrar, meu Senhor. Pois nada sou sem ti, nasci pra te servir, te honrar, meu Senhor, te honrar, meu Senhor, te honrar, meu Senhor. Oh. Obrigado, Abba. Obrigado. Aleluia. Aplauda Ele. Aplauda Ele. Se renda a Ele. Diga a Ele. Diga. Aleluias. Aleluias. Louvado tu és, Senhor. Exaltado tu és, Senhor. Aleluias. 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 Antes de você sentar, dá uma olhadinha. Tem uma pessoa muito linda do seu lado, preciosa. Dá um abração nela e diz que Jesus a ama muito. Olha aqui. Oh, glória. Isso, profetiza sobre a vida dessa pessoa. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Eu sei que os teus sonhos, eu sei que os teus planos, eu sei que as tuas metas, eu sei que os teus alvos para 2022 não vai falhar nenhum deles, porque o Senhor está cuidando de tudo, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Antes das crianças subirem, eu queria chamar aqui a nossa amada Isabelle Silva dos Santos. Uhul! Venha cá. Vem receber aqui a sua certidão de nascimento espiritual. Amém, querida? No dia 23 de janeiro de 2022, você desceu as águas e aí você tem, né? Você agora tem uma nova identidade espiritual. Você nasceu de novo no dia 23 de janeiro de 2022. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amém? Aqui, ó. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Já estou tirando a máscara, né? Mas estou lembrando, não. Está dando risada debaixo da máscara. Já viu um trem desse? Hã? Aleluias. Cadê a pastora Lilian? Já subiu com as crianças? Ah, não, está aí. Paz. Amém? Vamos estender nossas mãos, vamos orar pelas crianças. Senhor, nós apresentamos a Ti, meu Pai, cada criança nas Tuas mãos nesta noite. Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar o coraçãozinho delas, meu Pai. Que traga, Senhor, a verdade da Tua palavra, Pai, revelada sobre o coração delas, Pai. Abençoa cada professor, Pai, que tem preparado, Senhor, para a ministração desta noite.
Que o Senhor os abençoe, Pai. Que não seja eles, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo usando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Deixa as crianças subindo, a galera subindo. E nós vamos ficar aqui juntos, para que nós possamos compartilhar da palavra do Senhor. Amém, querido? Você está pronto? Você está pronta? Abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. O livro de Isaías, capítulo 6. Vamos orar juntos? Vamos? Senhor, nós queremos que a Tua palavra venha a fluir em nossas vidas. Sim, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que tem uma função definida pela Tua palavra, que é nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas, que o nosso mestre, o nosso conselheiro, o nosso consolador venha agora, em cada coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Nessa noite nós queremos falar sobre eu tenho um chamado. E se eu tenho um chamado, eu preciso responder para esse chamado. E nós vamos ver algumas pessoas que, na Bíblia, né, o exemplo nosso tem que ser sempre na Bíblia, e o primeiro que recebeu um chamado e automaticamente ele respondeu a esse chamado foi o profeta Isaías. Olha que interessante, Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Então, só nesse primeiro versículo nós vemos que a forma que Deus usou para falar com o profeta Isaías foi através de uma visão. Amém? Que ele está dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Continua dizendo assim, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Serafins, né, é uma das classes dos anjos, né? Nós vamos fazer essa matéria mais para frente no nosso estudo bíblico, né, sobre angiologia, onde nós vamos trazer essas classes dos anjos, serafins, querubins, enfim, né, para que a gente possa entender um pouquinho melhor sobre isso. Amém, irmãos? E olha que interessante, continua dizendo assim, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está inteira, vamos lá. A terra inteira está cheia da sua glória. O que os serafins proclamavam? Santo, Santo, Santo. O que é que os serafins clamavam? Aleluia, Santo, 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 Santo. Essa vai ser a nossa função lá nos céus, na eternidade. Nós vamos adorar a Ele. Amém, queridos? E continuando, e o som das suas vozes, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos exércitos. Olha que interessante, irmão, este encontro, quando ele vê o Senhor assentado no trono, este encontro com ele desnunda totalmente o profeta Isaías, e ele diz assim, que ele era um homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo também de lábios impuros. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, da santidade do Senhor, Ele mostra quem nós somos. Amém, amados? Amém, amados? Amém? Mas olha aqui, ó, em seguida diz assim, ó: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Sabe, queridos, é uma oração que eu faço sempre, que o Senhor realmente destaque, né, um anjo que pegue brasa de fogo do altar do Senhor e que coloque, queime a minha boca, queime a minha língua, queime os meus olhos, queime os meus ouvidos, queime a minha mente, queima o meu coração de tudo, das impurezas que a qual a gente vai acumulando, né, no nosso dia a dia, naquilo que nós vemos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós falamos. Amém, queridos? Então, vá com ousadia ao trono do Senhor, peça para que Ele venha a purificar, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Amém, irmãos? Amém? E aí olha aqui, então aqui nós vamos ver o chamado de Isaías. Olha que ele diz assim, ó: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me. A quem enviarei? Você pode dizer: eis-me aqui, mas olha, cuidado que você está dizendo. Cuidado com o que você está dizendo. Eu falo com muita convicção: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me. Porque esse é o meu chamado. Esse é o seu chamado. E nós temos que responder a esse nosso chamado. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Compreende, meus irmãos? É para isso que o Senhor nos chamou. O chamado de Isaías, quando você começa no capítulo 1 de Isaías, ele também diz que uma visão de Deus, né? Capítulo 1. E aí você vê Isaías no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, marretada nas nações, proclamando, sabe, sentenças. Mas quando chega no capítulo 6, quando ele tem uma visão, e através dessa visão, ele começa a entender o plano perfeito de Deus. Você pode ver que a partir do capítulo 6 de Isaías, começa uma nova proclamação de Isaías. E eu vou citar daqui para frente algumas, remetendo para a vinda do Messias, para a vinda do Emanuel, o Deus conosco. Amém, queridos? É muito interessante. Leiam o capítulo 1 até o 5. Tem uma divisão. A partir do 6 tem um outro. Quando ele se encontra com o Senhor, quando ele vê o Senhor, quando ele ouve a voz do Senhor, a sua vida é mudada, transformada. Amém, queridos? Amém? Segundo, nós vamos ver agora o chamado de Moisés. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Diz: vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E eu quero falar aqui, irmãos, sobre, olha, se você se identificar com uma dessas desculpas, ou com as 5 desculpas que Moisés dá para Deus para não cumprir o seu chamado. Amém, querido? Moisés dá 5 desculpas e nós vamos falar das 5. A primeira desculpa de Moisés:
A primeira pergunta a primeira desculpa que ele faz está lá em Êxodo, né, capítulo 11. 11. 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu? A primeira desculpa de Moisés foi perguntar para Deus: quem sou eu? Para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus responde em seguida para ele. Deus afirmou, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você, e esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, a primeira desculpa de Moisés qual foi? Perguntou: quem sou eu? Mas Deus afirmou com ele: não importa quem você seja, eu estou contigo. A segunda desculpa de Moisés, versículo, vamos lá, 13. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos meus antepassados me enviou, e eles perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? A segunda desculpa de Moisés foi: qual é o seu nome? Quando eu chegar diante do povo e perguntarem quem foi que me enviou, eu preciso saber o nome de quem me enviou. Olha que interessante. Mas novamente Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Acabou com a segunda desculpa dele, né, gente? Né? Se Deus é o eu sou, qual é a contrapartida? Se Deus é o eu sou, eu nada sou. Claro isso? Amém, queridos? Terceira desculpa de Moisés, capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? A terceira desculpa de Moisés foi: não vão crer, nem acreditar em mim. A resposta que Deus dá para Moisés, especificamente sobre essa desculpa, foi com 3 sinais consecutivos que Deus dá. O primeiro está no capítulo 4, do versículo 2 a 4. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Então, o primeiro sinal que o Senhor dá para Moisés é transformar a vara em uma serpente. E novamente, da serpente, transformou numa vara. O segundo sinal que o Senhor dá do versículo 6 a 7. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão sobre o peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe, pois, agora coloque de novo a mão no seu peito. E quando atirou, ele estava novamente como o restante da sua pele. Então, o segundo sinal que o Senhor deu foi a lepra. E o terceiro sinal está no versículo 9. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar esta água, ela se transformará em sangue. Então, nessa terceira desculpa que Moisés dá, dizendo: não vão crer em mim, não vão acreditar em mim, o Senhor
sinaliza para ele, né, 3 sinais para ele apresentar diante do povo, para que eles possam acreditar. O primeiro é transformar a sua vara em serpente e vice-versa. O segundo sinal foi a lepra. E o terceiro sinal, transformar a água em sangue. Mas aí nós vamos para a quarta desculpa. Lá no capítulo 4 também de Êxodo, no versículo 10, a quarta desculpa de Moisés foi: eu não sei falar. Olha o que está dizendo assim, ó. Porém, Moisés disse ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ou seja, chega de desculpa. Você já deu 4 desculpas, agora é hora de você ir, de você cumprir. E aí sim, a quinta desculpa de Moisés mostra a sua motivação, o porquê que literalmente ele não queria. Olha o que diz assim, ó, no versículo 13, a quinta desculpa, ou seja, ele é muito claro agora: manda outro, eu não quero ir, eu não quero esse encargo. Ele diz assim, ó: respondeu-lhe porém Moisés: ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Olha que interessante, né? Aqui Moisés ele deixa muito claro que não queria esse encargo. A sua motivação secreta ela foi revelada, né? Não queria, e com certeza um dos pontos que Moisés não queria retornar para o Egito, não queria retornar para o palácio de Faraó. Por quê? Todos conhecem a história de Moisés, que nasce debaixo de um jugo de morte. Né? Quando o Faraó havia dado uma sentença que todos os que nascessem meninos eram para serem sacrificados, e que quando ele tinha 3 meses, sua mamãe o coloca num cesto e o coloca num rio, e a filha de Faraó estava banhando nesse rio, e pega ele, enfim, estou resumindo bem, o cria durante 40 anos no palácio. Mas a primeira vez que ele sai para fora do palácio, que ele vê os seus irmãos hebreus sendo espancados, humilhados, o que ele faz? Ele reage e acaba matando um egípcio. E para não ser preso, não ser morto também, ele foge e vai para Midian, onde ele fica no deserto mais 40 anos, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Então ele tinha um motivo muito plausível, né, de não querer voltar para o Egito, para enfrentar Faraó. Mas não seria mais fácil, irmãos, quando a primeira vez, quando ele tem um encontro com o Senhor, diante da sarça ardente, não era melhor ele falar: Senhor, eu não vou não. Mas começou a pergunta: quem sou eu? Em que nome que eu vou? Não vamos acreditar. Ou seja, né, nós precisamos, queridos, dentro do nosso chamado, ser sincero diante de Deus. Não ficar com subterfúgios. Não ficar com desculpas esfarrapadas. Porque no final aqui, na quinta, nós vemos qual era a motivação real de Moisés. Ele manda outro: eu não quero ir. Compreende isso, irmãos? Manda outro. Para mim, aí a gente vê que isso foi a gota d'água para Deus. Olha o que Deus diz assim, ó, o versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Ou seja, acabou, não tem mais conversa. Ou você vai, ou você vai. Irmãos, nós não temos opção. Nós não temos opção, irmãos. Obviamente que, de acordo com o chamado de cada um, há uma medida. Porque quando a distribuição dos talentos foi de acordo com a capacidade de cada um. Mas não é porque você está sentado aí nessa cadeira
que um dia, em nome de Jesus, você estará aqui na frente, amém? Ixi, ninguém recebeu essa palavra, não? Amém. Ou se não, se estiver aqui na frente desse altar, você estará na frente de uma caixa do banco, de uma caixa do supermercado, de um motorista de ônibus, de um morador de rua, de um drogado. Compreende, irmãos? E é aquilo que está dentro de você, precisa fluir para esta vida, que está dentro de nós. Quando flui, são rios de água viva. Compreende, irmãos? Então, o chamado pastoral, o chamado para ministrar a palavra, ou para ministrar através de um louvor, ou para ministrar através de uma dança, ministrar através de um teatro, através das artes, cada um tem esse chamado, mas isso são chamados específicos. Mas você, como filho de Deus, você tem um chamado muito especial. Qual é? Multiplicar aquilo que você é na vida de outras pessoas. Amém? Amém? Então vamos lá, queridos, olha, vou falar de um terceiro chamado, que é o chamado de Jonas. Olha que interessante, Jonas, no capítulo 1, né, ele tem o seu chamado, e automaticamente do seu chamado ele tem uma fuga. Qual foi o chamado, Jonas capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então nós vemos aqui, né, num primeiro momento, Deus veio a palavra do Senhor para o profeta Jonas, dando uma ordem específica no seu chamado: vá para Nínive e pregue contra ela. Claro isso, irmãos? Amém? Qual foi a resposta do profeta Jonas a esse chamado? Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Ou seja, foi para o oposto do chamado a qual Deus tinha dado para ele. E você vê, queridos, olha, quando nós temos um chamado e não correspondemos àquele chamado e vamos para um outro lado, aquelas pessoas que estão no redor, no caso específico de Jonas, eram aquelas pessoas que estavam com ele dentro do navio, que foram todos colocados em risco de morte. Compreende? Porque enquanto o navio estava lá, literalmente se despedaçando, a ponto de ir a pique, de naufragar, Jonas estava tranquilo. Aonde, irmãos? No porão, dormindo. Compreende isso, irmãos? Como se pudesse fugir da presença de Deus, né? Mas o que me chama muita atenção, sabe o que é, irmãos? É que quando começaram a palavra diz lançar sortes, né? Ou seja, perguntar, né, de quem seria a culpa, Jonas não teve dúvida nenhuma em assumir a responsabilidade. Sou eu. Me pegue e me jogue fora do mar. É melhor, ou seja, é melhor que eu morra do que morra todos vocês. E eles, a palavra, depois vocês leiam lá, o livro de Jonas são só 4 capítulos, é muito rapidinho, você dá uma lidinha muito rápida, né? E aí você vai ler que eles pegaram ele e jogaram ele no rio. Jogaram ele dentro do mar, né? Falei do rio, né, irmão? Ninguém falou nada aí, né? É do mar, irmão. É que o mar, se você, assim, né? Deixa eu fazer um adendo. O mar, por exemplo, o mar da Galileia, para eles lá em Israel, eles chamam o mar da Galileia. É um lago. Eu atravessei o mar da Galileia, né? A represa Billings, quem conhece? Ela é muito maior, né, do que o mar da Galileia, só para vocês terem uma ideia. Compreende? Então, quando você tem um chamado, irmãos, mesmo você desobedecendo esse chamado, Deus te dá um livramento. Porque quando ele assumiu e falou, joga eu na... O que aconteceu? Um grande peixe foi lá e nheque nele. Engoliu ele vivo. E ele ficou 3 dias no ventre daquele peixe,
E ali dentro do ventre daquele peixe, o capítulo 2 nos mostra que ele orou e disse, ele orou para o Senhor e ele se arrepende. E aí nós vemos no final do capítulo 2, o Senhor dando uma ordem àquele grande peixe que literalmente o vomita de volta para a praia. E aí no capítulo 3 nós vemos novamente, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Olha que interessante, irmãos. No capítulo 1, na primeira chamada que ele teve, olha que interessante, na primeira chamada, capítulo 1, versículo 1, quando a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então aqui no seu primeiro chamado, o que Deus deixou Jonas? Livre. Você vai lá e pregue, fale o que é necessário para que a cidade de Nínive ela venha se arrepender. Agora, nesse segundo chamado, Deus já foi muito mais específico com Jonas. Você só vai falar o que eu te mandar. Me chamou muita atenção isso, irmãos. Sabe? Até então, quando você está na obediência, você tem a liberdade. Agora, quando você está na desobediência, para você obedecer, você tem que seguir algumas regras, algumas disciplinas. E é o que o Senhor fala muito claro com Jonas. Olha, você vai falar, você vai continuar, mas você vai pregar, agora o que eu falar para você. E o resultado está no capítulo 4, irmãos. Mais de 120 mil pessoas foram salvas, através da pregação, da peregrinação, de Jonas sobre a cidade de Nínive. E aí no capítulo 4 nos mostra novamente, um Jonas todo almático, porque Deus se arrependeu, de dizimar o povo. Jonas se lamuria, dizendo que o meu chamado não valeu nada. Como não valeu nada? O Senhor no final explicaram bem, mas olha o que ele diz assim, olha o que ele diz para ele assim, olha que interessante, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Olha, queridos, e olha que interessante, a cidade de Nínive, nós vimos aqui em Jonas, ela tendo a primeira oportunidade de não ser dizimada. O povo se arrepende, Deus também se arrepende e não pesa a mão sobre eles. Passam-se 100 anos, e aí quando você lê o livro do profeta Naum, você vai ver, aí sim, Nínive sendo destruída. Por quê, irmãos? Porque retornou às suas práticas malignas novamente e desagradou ao coração do Senhor. E o profeta Naum, ele narra isso. Leiam lá, também é 3 capítulos só, irmãos. Leiam lá, vocês vão ver, Nínive sendo literalmente aniquilada. Para quem não sabe, Nínive era a capital de Samaria. Amém, queridos? Então, Jonas, como um judeu, ele queria literalmente ver a morte, ver Deus literalmente dizimando todo o povo de Nínive, pela rixa que tinha entre os samaritanos, aqueles que eram de Samaria, ou seja, aqueles que eram das outras 10 tribos de Israel, e os judeus, que são das 2 tribos. Uma hora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, amém, irmãos? Sobre as 2 tribos que fica Judá e Benjamim. Quando Roboão, logo após a morte de Salomão, assume o trono seu filho Roboão, e há uma divisão entre o Estado de Israel. 2 tribos ficam com Roboão, e mais 10 tribos ficam com Jeroboão. Mas uma hora eu vou falar sobre isso, amém, irmãos? 100 anos depois, o que acontece? Nínive é dizimada.
Amém, queridos? Deus manda os seus profetas no seu chamado para cumprir. Deus, com certeza, irmãos, na minha vida teve vários profetas que passaram pela minha vida, né, orando. Uma das profetas que foi a nossa própria mamãe, né, Lina? Né, inclusive até fez uma carteirinha minha, né, já pela fé, né, depois que ela faleceu que eu vim ver saber dessa carteirinha. Compreende? Pela fé ela já declarou que eu já era membro de uma igreja, eu era cristão e eu no mundão aí. Mas ela gerou isso pela fé. Amém, queridos? Então, o quarto chamado é de um homem chamado Saulo de Tarso, que todos nós conhecemos ele como o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, do versículo 1 a 9. Antes de eu ler esse capítulo 9:1, quero fazer um adendo, fazer um retrospecto, né? No capítulo, se você voltar um pouquinho, no capítulo 8, você vai ver que pela primeira vez aparece o nome de Saulo. Onde aparece o nome de Saulo? Quando Estevão, ele é martirizado. Estevão, ele é o primeiro mártir após morte e ressurreição de Jesus Cristo. Estevão, ele é literalmente apedrejado. E a palavra nos diz lá no final do capítulo 8 que as roupas de Estevão foi colocado aos pés de um jovem Saulo que consentiu na sua morte. E a partir daí nós vemos uma perseguição para a igreja do caminho, com os discípulos de Jesus, com esse jovem Saulo de Tarso. E quando ele em Jerusalém, ele devastou, olhem lá, vocês vão ver que ele devastou, literalmente prendeu todo mundo, né, em Jerusalém. Não contente com isso, o que ele fez? Ele foi lá com o sumo sacerdote e pega cartas para ir numa cidade além, ficava mais ou menos uns 200 quilômetros, Damasco, para continuar a sua peregrinação de caçar aqueles que eram do caminho, que para eles era uma seita. Queridos, nós precisamos entender a boa intenção. Entenda assim, né? O inferno está cheio de boa intenção, né? Mas enfim, né? Saulo, quando ele fazia essa perseguição, era por causa da religião dele. Ele fala sobre isso, sou fariseu dos fariseus, da seita mais severa e zeloso pela lei. Então, todos conheciam aqueles que eram chamados o caminho, que eram discípulos de Jesus, como uma seita. E Saulo, ele procurou, mediante naquilo que ele acreditava naquele momento, perseguir. E é nesse caminho, quando ele sai de Jerusalém para Damasco, que ele tem um encontro com o seu chamado. E ali, né, segundo uns estudiosos, a Bíblia não fala sobre isso, que diz que ele literalmente cai do cavalo, né? Vamos ler então, vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: estão ouvindo a voz? Vocês estão ouvindo essa voz? Porque Paulo ouviu uma voz que disse com ele: Chiquinho, não vou falar o nome de nenhum de vocês não, vou falar o meu. Por que você me persegue? Essa foi a pergunta. Saulo ouviu uma voz. Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Qual a resposta? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem
você persegue. Muito claro, né, irmãos? Na grande verdade, olha que interessante. Saulo, ele não perseguia a Jesus Cristo, a pessoa. Mas Saulo perseguia quem? Os discípulos, os seguidores de Jesus Cristo. Mas quando ele tem um encontro efetivo com Jesus, Jesus não fala, por que você persegue os meus discípulos? Não, ele fala, por que você me persegue? Eu sou Jesus Cristo, por que você me persegue? E aí nós vamos ver para frente, né? Que aí, vamos continuar até o 9. Levante-se, entre na cidade, presta atenção, querido. Levante-se e entre na cidade, ou seja, vai até Damasco, né? Alguém dirá o que você deve fazer. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. E aí nós vamos ver a quinto personagem que eu gostaria de falar sobre o chamado dele. Que só aparece só nessa passagem. Um homem chamado Ananias. Presta atenção no versículo 10. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. Vocês viram alguma semelhança ou algo similar que nós acabamos de ler logo no início? Quando o Senhor chamou Isaías, que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ananias foi da mesma forma. Eis-me aqui, Senhor. Queridos, o Senhor está chamando você pelo seu nome nessa noite. E você precisa responder para Ele: eis-me aqui. Para de você falar, envia aquele lá. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, irmãos, cada um de nós. Nós precisamos responder ao nosso chamado. Nós precisamos parar de enterrar os nossos talentos e nossos dons. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você chegar, e todos nós chegaremos diante do tribunal do Senhor, naquele dia maravilhoso, em que nós seremos julgados, cada um de nós seremos cobrados por aquilo que nós fizemos, mas principalmente por aquilo que nós não fizemos. Muitas vezes o Senhor chamou para você para ser um grande empresário, e você continua perdendo tempo querendo ser um grande pregador. O Senhor te chamou talvez para ser um grande músico, e você continua insistindo em ser um grande ministro de dança. Ou seja, o talento e o dom do chamado que você tem, você não está desenvolvendo com aquilo, com a voz que você está ouvindo de Deus. Para isso é necessário que cada um de nós estejamos na frequência, na sintonia do Espírito Santo, para que nós possamos discernir aquilo que o Senhor realmente vem a falar para nós. Porque são tantas vozes nesses dias, irmãos, tantas vozes estranhas. Sabe uma coisa que eu tenho praticado muito, desde que o Espírito Santo me incomodou a respeito disso? Porque qual é a prática de oração de cada um de nós que nós somos ensinados, doutrinados? Você fala para o Senhor, e depois vira as costas e vai embora, deixa o Senhor falando sozinho. Eu tenho aprendido a ficar um tempo em silêncio. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo escuta. Nós precisamos aprender a ouvir mais a voz de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então,
olha que interessante. Ananias, ele responde: eis-me aqui, Senhor, né? E olha aqui, vem uma lição logo em seguida aqui, irmãos, que Deus, quando chama você, Ele te dá o caminho certo, Ele te dá a direção certa, Ele te dá a pessoa que você vai falar, o lugar que você vai e o que é que você tem que fazer. Olha aqui, querido, a diretiva que temos aqui, para Ananias. Diz assim, o Senhor lhe disse: vá à casa de quem? De Judas, uma casa definida. Onde fica essa casa? Na rua chamada direita. E eu chego lá, bato na porta: Judas, com quem eu quero falar? E pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Sabe o que esse homem de Tarso, chamado Paulo, está fazendo nesse exato momento que eu dizer? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar orando. Entendeu? Conseguiu conectar a sintonia? E qual é o resultado disso? Versículo 12. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, simultaneamente, quando Saulo estava lá, ele lá em Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego, ele foi levado, Ele foi levado para a cidade de Damasco, ficou na casa de Judas, lá na rua direita, e no momento que ele estava orando, Deus deu para ele uma visão, que viria um homem chamado Ananias. E aí esse homem, olha que interessante, olha o chamado de Ananias, olha a desculpa de Ananias em seguida, vamos lá, põe lá. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, antes de Saulo de Tarso chegar em Damasco, a sua fama chegou antes daquilo que ele estava fazendo com os cristãos, com aqueles ainda não eram chamados cristãos, mas aqueles que eram do caminho, lá em Jerusalém. Então a chegada dele em Damasco criou o que? Um alvoroço. E qual que era a desculpa de Ananias? Ou seja, o medo de Ananias? Ou ele pode estar só, fazendo de conta que é crente, né? Será que tem jeito? Dá para fazer que é crente, gente? Dá para imitar que é um crente? Dá? Dá glória a Deus, né? Da parte do Senhor, né? Adora, faz carinha de adorador, né? São os lobos vestidos de ovelha. Irmãos. Ananias falou: não vou não. O homem lá pode estar mentindo. Eu vou lá e ele em mim. O Senhor disse a Ananias de uma forma, queridos, bem clara. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Aqui mostra qual foi o chamado que Deus tinha para Paulo de Tarso. Qual era o chamado, irmãos? Mostrarei a ele o quanto é sofrer pelo meu nome. Compreende isso, irmãos? Este é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Está sofrendo aí, irmão? Está sofrendo aí, minha irmã? Dá glória a Deus. É para a honra e glória dele, é tratamento na sua vida, é para a sua edificação, é para produzir algo em você, irmão e irmã. O Senhor não dá para nós nada que a gente não possa suportar, irmãos, porque o seu fardo é leve. Compreende?
Paulo e Silas foram presos, foram jogados no cárcere, machucados. Mas quando deu meia-noite, Paulo falou para Silas: Silas, um dó menor para mim aí. Não sei o que é isso não, mas vamos lá, né? Dó menor. Tem a dó de mim menor. Ou seja, vamos começar a adorar o Senhor aqui. Preso, espancado, humilhado. Você entende? Tão grande é o nosso Deus, que não importa onde nós estamos, da forma que nós nos encontramos, o nosso Deus, Ele nos liberta. Leiam lá depois, vocês vão ver o reboliço que ocorre naquela prisão, ao ponto do carcereiro querer se matar, porque naquela época, né, os carcereiros, eles eram responsáveis pelos prisioneiros, e se os prisioneiros escapassem, eles pagavam com a sua própria vida. Gente, nós precisamos responder ao nosso chamado, irmãos. Quantas e quantas vidas estão necessitando desse exato momento de uma palavra, e quem pode levar uma palavra é você que está aqui nesta noite recebendo uma palavra, sementes que estão sendo lançadas no seu interior, que precisa fluir, irmãos. Compreende, irmãos? Desde o batismo não sai da minha mente mais o encontro de Filipe com o eunuco. Como eu posso saber se eu não tenho quem me explique? Só para poder explicar quem sabe, irmãos. E aí é você que está aqui, que você sabe, você precisa, as pessoas que você encontrar, você precisa falar aquilo que você está vivendo. Mas isso é necessário que você saia da esfera da carne, é necessário que você saia da dimensão da alma, e você entre nas regiões celestiais em espírito, e se conecte com o Espírito Santo, com o Espírito que está na sua vida, irmãos, e flua, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Entende, irmãos? Em vós, está dentro de vós. Nós precisamos, queridos, nós precisamos responder ao nosso chamado urgente. O tempo está urgindo, o tempo está passando, não dá mais para brincar de ser crente, não dá mais. Nós somos filhos de Deus, e como os filhos, nós almejamos a vinda do nosso Abba Pai querido, nós almejamos. Compreende, irmãos? Então Ananias, ele obedece, mesmo com medo, mesmo com risco de vida, meu irmão. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: mudou, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Vocês se lembram, alguns versículos atrás, quando Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus, ele diz para ele ir para Damasco, que chegando ali alguém ia explicar para ele? E Deus chamou Ananias para que fosse lá e explicasse para Saulo o que realmente tinha acontecido na vida dele. Compreende isso, irmãos? E Saulo e Ananias começam a explicar, né? E por que ele estava cego há 3 dias? E quando ele coloca e põe as mãos sobre a vida de Saulo, o que ocorre? Imediatamente, ou seja, na hora, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Sabe, querido, eu fiz uma observação aqui, isso é uma realidade. Para a gente completar o nosso chamado, nós precisamos de pessoas que estejam mais em Deus do que nós, para nos fazerem enxergar com os olhos espirituais. Tirar os nossos olhos naturais, tirar os nossos olhos carnais, tirar nossos olhos almáticos,
da religiosidade, da incredulidade, do achismo. Ai, será que é? Compreende, irmãos? Nós precisamos de pessoas que tirem as escamas dos nossos olhos. É uma das orações também que eu faço ao Senhor. Senhor, tira, Senhor. Tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso e necessito enxergar como o Senhor enxergava as pessoas. Porque Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão delas. Ou seja, se colocava no lugar em que ela estava. Compaixão significa isso, irmãos. O amor é uma coisa, agora a compaixão é uma coisa muito mais profunda. A compaixão é você saber que o irmão está precisando de uma cesta básica e você vai lá e leva essa cesta básica para esse irmão. A compaixão é você ver alguém prostrado, jogado na calçada e ser tocado pelo Espírito Santo e para ir lá e ter uma palavra. Ter compaixão é se colocar no lugar dessa mesma pessoa. Eu, por último, vai ser redundância, mas eu preciso falar do chamado de Jesus. Preciso falar sobre o chamado de Jesus Cristo. E aí eu volto novamente ao livro de Isaías, que se tem um livro, queridos, que vocês precisam ler também. Isaías são 66 capítulos. Tranquilo, irmãos. 66 capítulos. Acabamos de ver, né, que Isaías é o segundo maior livro, né, da Bíblia, né? No nosso estudo de terça-feira. Olha que Isaías, olha como ele aponta para Jesus Cristo. Isaías capítulo 7, 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 22, versículo 22, diz: Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Compreende, irmãos? A chave de Davi. É nesse momento que quando eu vou para uma das cartas que está lá em Apocalipse, né? Eu não me lembro qual das 7 igrejas, mas tem uma, se não me engano é a igreja de Éfeso, que diz que assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e farei morada e cearei contigo. 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a boa, irmãos? Jesus chegou. Eis que estou à porta e bato. Qual é a notícia ruim? A igreja deixou ele por lá de fora. Então hoje nós vemos as igrejas onde que da porta para dentro está fechado para Jesus. O homem está no centro da atenção. Compreende, irmãos? Jesus não reina. E Jesus está dizendo, ei, eu estou à porta, abre a porta, eu quero entrar. É muito grave isso, irmãos. Se Deus deu essa revelação para João, sobre esses 7 modelos, né, esses 7 modelos, uma hora nós vamos estudar isso também, irmãos. Cada igreja, né, tem um momento profético para os tempos de hoje. Nós vamos ver isso. Amém, queridos? Amém? Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Isaías capítulo 40, versículo 3 diz: uma voz clama. Colocou aí? Isaías capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Quem é que vem com essa mensagem? Quem é que é a voz que clama no deserto? João Batista, o primo de Jesus Cristo. Amém? É a voz
Já estava remetendo para ele. Amém, queridos? Isaías capítulo 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. E no versículo 7, 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E finalmente Isaías capítulo 61, versículo 1, que é o rolo que ele abre quando ele adentra na sinagoga, logo que ele inicia o seu ministério, diz assim, ó: o Espírito soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Se vocês lerem em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, nós vamos ver que se cumpre todas essas profecias que Isaías há 70 anos atrás liberou sobre este momento aqui. Coloca para mim aí Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. E diz assim: no 6º mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Agora pula para o 38, versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Qual foi o chamado de Maria? E ela respondeu e correspondeu a esse chamado, mesmo correndo risco de vida, de acordo com a sua cultura. Compreende isso, irmãos? Porque na sua cultura, a mulher que era pega fora do seu casamento em adultério, ela era morta por apedrejamento. Imagina que loucura. Ele falou que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Então Maria não titubeou, Maria foi, né, e recebeu. Ela diz, ela é intitulada como a bem-aventurada. Se vocês lerem o versículo 27, 28, vem explicando sobre isso, né? O anjo falando sobre ela. Como eu vou ter filho se eu sou virgem? O Espírito Santo descerá sobre vós. Enfim, né, irmãos? Então ela recebe isso. Sabe, queridos? E aí sim, nós vamos ver lá em Lucas, no capítulo 3, dos versículos 21 a 23, que começa no Rio Jordão, né? Jesus sendo batizado, e depois ele é levado para ser tentado 40 dias, né? Olha aí, diz assim, ó: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz. Olha novamente, é uma voz, irmãos. Ouça essa voz. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Com quantos anos começou o ministério de Jesus Cristo, irmãos? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, e ele era considerado filho de José, filho de Eli, e aí vai continuando. Tá? Então, aqui nós vemos o começo, né? Quando começa o ministério de Jesus. Aí pulando Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 3, vai nos mostrar Jesus sendo levado, né, para o deserto lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, ou seja, depois que ele foi batizado, ele voltou do Jordão e foi levado ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Ou seja, o ministério de Jesus, ele começa com o seu batismo
e depois passa por 40 dias sendo provado pelo próprio diabo. Amém, queridos? 40 dias e 40 noites. Né? E aí depois nós vamos ver essas... Né? Não mostra essas propostas indecentes, não. Olha que cada proposta indecente que o diabo faz para Jesus. Né? O diabo lhe disse, se está com fome, então, né? Enfim, né? Oferece reino, como se ele tivesse alguma coisa. Queridos, olha, guardem isso na sua mente. O diabo, ele não tem nada para oferecer para nós. Não tem nada. O diabo, ele tem que ser reconhecido pelo único título que a palavra dá para nós, está em João, que ele é o pai da mentira. É isso que ele é, um mentiroso contumaz. Então não fica dando ouvido para ele não, irmãos. Ouça a voz correta. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Amém, amados? Amém, queridos? Então, nós vemos que Jesus, ele passa na cruz ao dizer, está consumado. Lá em João capítulo 19, versículo 30 diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então ele também passa pela ressurreição. João capítulo 20, versículo 16. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. E só termina, meu irmão, com a sua volta, que está, coloca para nós aí, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que fala sobre a vinda do Senhor, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aí sim, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, Jesus vai voltar, amém, irmãos? Jesus vai voltar, não tenha dúvida, irmãos. Então, queridos, nós temos que responder ao nosso chamado, como vimos, desde Moisés, Isaías, Jonas, Saulo, Ananias, Jesus e a sua mãe Maria. É interessante que eu anotei aqui, né? O apóstolo Luiz Hermínio, ele falou que aquilo que eu contemplo é o que me torno, e que Deus, você não estuda, você experimenta em todo momento. Aquilo que eu contemplo é o que me torno. Forte, né, irmãos? Aquilo que eu contemplo é aquilo que eu me torno. E que Deus, você não estuda, você tem que experimentar Ele, você tem que estar com Ele, tem que viver com Ele. Sabe, irmãos, então nós temos que nos ativar, irmãos, nós precisamos nos alinhar no nosso chamado. Sabe por quê, irmãos? Encerro aqui, Mateus capítulo 22, versículo 14. Aí eu não sei, você define de que lado você vai estar. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É no desenvolvimento do seu chamado que vai te levar a ser escolhido. É no desenvolvimento do seu chamado, do seu dom, do seu talento, que vai te levar à condição de escolhido. Porque chamado, está dizendo ali, chamado, muitos,
Ops, vem. Agora, escolhido não são todos, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então você escolhe. Amém? Amém, irmãos? Terminamos. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, irmão. Deus abençoe.